Nós vamos agora iniciar o nosso culto e nós queremos saudar a todos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém? Esse amém está meio caído. Como a Rose botou hoje de manhã para cantar, né? Aquele que está feliz, diga amém. Você está feliz de estar na casa de Deus? Amém. Então, um pouquinho mais de ânimo, de alegria, né? Nós estamos diante daquele que nos salvou. Nós estamos diante daquele que morreu por nós. Vamos todos nos colocar em pé. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo número 81. Nós vamos ler de forma alternada do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 81. Ou seja, vou ler um versículo, vocês vão ler o outro. Do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ficar em pé, nossas crianças também. Vamos lá. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Gloriai o fazer soar o rio, desfoar e a água com Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou com a lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Lembrei o seu ombro de preto e as suas mãos foram livres dos seus. Vamos juntos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos conversar com o Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e ela nos conduz dia após dia. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com a tua palavra e reconhecemos que tu és Deus, reconhecemos que tu és Senhor, que aquilo que o Senhor disse que haveria de fazer, o Senhor já fez e fará. E portanto nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque tu és um Deus vivo, que continua mantendo toda a sua criação e criando coisas novas a cada dia. E por isso nós te adoramos, nós te exaltamos mais uma vez nesta noite, na tua casa, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda em pé cantar o hino número 177 do nosso cenário, que fala sobre permanecer firme nas promessas do nosso Salvador. 177. Firme nas promessas do meu Salvador.
Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua luz, cada dia mais em sua luz, firme nas promessas de Jesus.
estarmos juntos louvando a esse Deus. Podem se assentar. O próximo cântico, quando estivermos cantando esse cântico, que fala sobre também o nome de Jesus, Jesus como Filho de Deus, né, que sofreu na cruz por nós, e esse cântico fala muito dessa mensagem da salvação. Vamos estar então cantando. Esse daí é só o playback mesmo. Então vamos agora só no forró, é só vocês cantando aí. Enquanto estivermos cantando, vamos estar tirando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Jesus
convidar a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, nós estamos estudando Deuteronômio durante esse mês de março, né? E deixa a sua Bíblia aberta aí em Deuteronômio, que a gente vai ler Deuteronômio e alguns outros títulos também. E nós temos um título para esse sermão, né? Chamado Ao Pé do Ouvido. Por que ao pé do ouvido? Coloca aí. Por que ao pé do ouvido? Exatamente o que Deus fez com Israel e que está descrito não só no capítulo 4, mas em todo o livro de Deuteronômio. Ao pé do ouvido é quando a gente tem aquela conversa íntima, aquela conversa sem tanta pressa, em que nós refletimos sobre diversos assuntos. Às vezes é uma conversa para lembrar a história, né? A gente tem uma imagem aqui, passa aí, entendeu? Você preste bastante atenção, né? Ao pé do ouvido é aquela conversa que às vezes você tem assim, tomando um cafezinho, comendo um bolo. Essa semana eu fui visitar uma irmã, a Wanda Espínola, e quando eu cheguei na casa dela, tinha lá uma banana cozida, tinha lá uma batata doce cozida, tinha lá um bolo, tinha lá uma brevidade, tinha um bocado de coisa. Eu falei com ela: Wanda, eu não tenho como comer tudo isso. Ela falou assim: não, pastor, o crente quando vai conversar tem que ter um café e comida alguma coisa para comer. E não pode ser coisa pouca, tem que ser bastante, que é para a conversa durar. Eu falei: só que minha conversa com você tem que ser breve, né? E o breve na casa da Wanda é pelo menos 1 hora. Se deixar, fica 2, 3 horas. E a gente comeu algumas das coisas. Não comemos tudo, mas comemos algumas coisas. Porque isso aqui lembra essa história do ao pé do ouvido, essa conversa, que é tão importante às vezes a gente ter. Às vezes nós temos essa conversa com uma pessoa muito amiga, às vezes temos essa conversa com alguém da família para relembrar fatos, lembrar coisas. Lá em casa a gente está pintando a casa depois de um bom tempo, né? Um pintor está lá, então a casa está uma bagunça. E nessa bagunça você descobre algumas coisas que estavam meio que no elo perdido, né? E aí encontrei lá um álbum de fotografia que tem umas fotos de Netinho e Letícia, e aí foi relembrar de algumas coisas. Uma delas era um congresso de adolescentes que nós fizemos, um dos últimos que eu fiz como secretário responsável dos adolescentes na região de Cabo Frio. E ali eu fui vendo algumas pessoas e fui relembrando de alguns fatos. E aí nós começamos a conversar sobre algumas coisas que aconteceram no decorrer desses anos. Conversa ao pé do ouvido, às vezes é para chorar, às vezes é para ouvir lamento, mas ela é importante para que a nossa mente reflita sobre as coisas que estão nos acontecendo, sobre as coisas que já aconteceram e sobre como pode ser o nosso futuro. O texto que nós vamos basear, nós não vamos ler um versículo específico, nós vamos ler várias partes do capítulo 4. É um texto que ele tem no seu contexto, no capítulo 1, verso 3, abra aí comigo, quando Deus fala assim: sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés ao filho de Israel, segundo tudo quanto o Senhor lhe mandara a respeito deles. No ano 40º significa quantos anos? 40. 40. Né? 40. Ou seja, quando a gente conhece a história de Israel, a gente sabe que Israel ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Se é no ano 40º, significa que é no último ano do povo de Israel no deserto. E quando você vai ler o texto, você vai descobrir que o texto está se referindo a um local
geograficamente estabelecido, quase que de frente à cidade de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada. Era a primeira cidade da terra prometida. E nesse contexto, Moisés reúne o povo para uma conversa ao pé do ouvido. E eu queria conversar com vocês algumas lições que esse capítulo 4 nos dá em relação a essa conversa e que serve para a nossa vida. A primeira delas já está no versículo 1, quando Moisés faz um convite para Israel de ouvir a voz de Deus. O versículo 1 diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuís a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. É interessante que esse texto, ele está com várias frases que estão correlacionadas e que mostram condicionais para que a promessa de Deus se cumpra. Ele começa dizendo: ouve o quê? As palavras que estou dizendo que estão baseadas nos estatutos e nos juízos de Deus. Ou seja, a lei de Deus que foi dada durante 40 anos, que foi revelada, que foi ensinada, que foi explicada, que foi vivenciada pelo povo de Israel naquela jornada. E agora aquela nova geração, nós vimos aqui durante a semana sobre isso, essa nova geração, que é a geração que vai entrar, não é a geração que pereceu no deserto, não é a geração que desobedeceu tantas vezes, são os filhos daqueles que foram desobedientes. Essa nova geração está para assumir, está para concretizar a promessa feita por Deus há mais de 500 anos atrás, há quase 1000 anos atrás, que começou com Abraão, depois passou para Isaac, passou para Jacó. Eles agora estão para conquistar, mas Deus fala algumas coisas muito curiosas. Ouve, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos. Mais uma vez, Deus está dizendo para que o povo preste atenção ao que Ele está ensinando, ao que Ele revelou. E Ele fala assim: para que eu vos ensino para... Como é que é a palavra aí? Para quem que Deus ensinou? Para os cumprirdes. Ou seja, eu não tenho só que conhecer, eu não posso só saber que o certo é, eu tenho que fazer. E aqui é onde muitas pessoas se perdem. Ouve a voz de Deus. Agora há pouco estava conversando com ele sobre uma situação. Deus falou, Deus mostrou, mas a pessoa quis fazer diferente do que Deus disse. Sofre. E vai sofrer mais ainda. Porque desobedeceu a voz de Deus. Deus mostrou, Deus ensinou, Deus levantou pessoas para mostrar, e a pessoa cismou de querer fazer o que era errado. Deus disse ao povo de Israel: ninguém vai meter a mão na arca. E houve uma hora que a arca tombou, correram para segurar a arca. O que aconteceu? Morreram. Não basta apenas eu ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que praticá-la, cumpri-la. E o texto continua dizendo: para que vivais. Vejam bem, algumas pessoas querem ter uma ideia de Deus, de um Deus que castiga, se não fizer o que eu vou mandar, eu vou te matar, eu vou destruir. Não! O objetivo de Deus não é castigar o homem. A gente já viu aqui, quando estávamos lendo Levítico, o propósito de Deus ao revelar a sua palavra é para que a gente tenha vida, e como Jesus disse, tenham vida e vida em abundância. Sejamos felizes, sejamos realizados, tenhamos uma família próspera, uma família abençoada e próspera, que não tem nada a ver com dinheiro, mas principalmente uma família, pessoas que conheçam a salvação e possam um dia desfrutar dessa salvação. Mas não adianta só eu ouvir, não adianta só eu conhecer, não adianta só eu estudar.
Tem muita gente que não crê em Deus, que talvez conheça mais a Bíblia do que todos nós que estamos aqui agora. Mas essa palavra não está no seu coração. E a exortação de Deus é: os meus estatutos, os meus juízos, que eu vos ensinei, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, nos dá. A condicional para que o povo conquistasse a terra não era só entrar na terra. A condicional era que cumprisse a palavra para que aquela terra fosse realmente de Israel. Quantas vezes, desde essa época, por conta da desobediência, quantas vezes Israel não foi deportado da sua própria terra, não foi retirado? Da última vez que Israel foi retirado, demorou mais de 600 anos, 800 anos, para voltar, e voltou na Segunda Guerra Mundial. Porque desobedeceu, porque não cumpriu. Muitas vezes a gente não entende, e a gente acha ruim quando as coisas acontecem com a gente, as coisas ruins acontecem com a gente, os problemas acontecem com a gente começa a falar: que Deus fez isso comigo. E você já parou para pensar o que você fez em relação ao que Deus te ensinou? Deus deu uma palavra, Deus deixou um ensinamento. Nós temos a palavra de Deus na nossa vida, na nossa mão. Nós temos acesso, coisa que, por exemplo, o povo de Israel não tinha. Eles dependiam dos profetas, eles dependiam dos líderes para ensinar. Ninguém tinha cópia nas suas casas. Hoje nós temos. Nós temos a Bíblia aqui, nós temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia no computador. Mas preferimos outras coisas. Enchemos a nossa mente, o nosso coração de outras coisas, não de Deus. Começando, a gente vai ver aqui o segundo tópico, né? Começamos a mudar. E Deus diz: olha, o que eu ensinei é para que vocês vivam e possam usufruir da promessa que eu lhes dei. Uma conversa ao pé do ouvido começa com um convite de Deus para que você ouça. Mas há uma advertência que Deus faz, e é a segunda parte que nós vamos ver, que está no versículo 2, que diz assim: não acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A segunda coisa é: não deturpe meu ensino. Isso é a coisa que a gente mais vê, são pessoas deturpando o ensino de Deus. Pessoas tentando relativizar por causa do tempo, por causa da cultura, por causa da época, a palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, nunca autorizou, nunca aprovou que um homem tenha mais de uma mulher. Algumas pessoas pensam: não, mas Abraão tinha, Isaac tinha, Jacó tinha. E todos eles, sem exceção, viveram problemas seríssimos nas suas famílias. Davi que o diga. Você não vê um pedaço da Bíblia que Deus diga: pode ter várias mulheres. A Bíblia não autoriza isso. A Bíblia não negocia princípios. Desde o início fala dos pecados sexuais e fala que a homossexualidade é pecado, é deturpação. Como fala também que um homem não pode estender as suas estacas para o terreno do vizinho. Nós vimos aqui em Levítico que no reino de Deus não tem aquela frase: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. No reino de Deus, o achado é de alguém. E eu tenho que procurar descobrir quem é esse alguém. Se eu não descobrir, aí eu posso ficar. Mas enquanto passar o período que Deus estabelece, em que eu não consigo descobrir, enquanto eu não descobrir naquele período, é de alguém. Deus fala sobre o uso da terra. Deus fala sobre o descanso da mulher.
Deus fala sobre o relacionamento com os filhos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: pais, não sejais pesados com os vossos filhos, ao ponto deles desmaiarem nas suas almas, ou seja, perderem o ânimo. Hoje em dia, a sociedade diz que pai e mãe não podem proibir os filhos. Podem sim, se você é um homem ou uma mulher de Deus, quem vê o que a palavra de Deus ensina. Você pode e deve dizer não para os seus filhos. Na terça-feira nós fizemos uma live que nós falamos sobre a frustração, a necessidade de frustração da nossa geração. A geração de 30 anos para baixo é uma geração que se habituou a ter tudo na mão. Papai e mamãe não dizerem não ficarem frustrados. Eu quero um celular, eu quero um tablet, eu quero um computador, eu quero passear para tal lugar, eu quero comer em tal lugar, eu quero ter a roupa tal. E pai e mãe se desdobrar para fazer tudo o que filho quer. A geração está resposta está aí. Um bando de gente frustrada, que não sabe lidar com a derrota, que tira uma nota baixa da escola, começa a se cortar, querer se matar, que vê uma pandemia, pira, porque não sabe lidar com a frustração. A Bíblia diz sim, pai e mãe têm direito, têm autoridade para castigar seus filhos se for necessário. Castigar não quer dizer só bater, não. A disciplina, ela é saudável. O abuso também, a palavra de Deus diz: não oprimais os vossos filhos de forma que eles venham a perder o ânimo. Então eu não posso, Deus está falando, olha, não coloquem a mais, não coloquem a menos daquilo que eu revelei, mas cumprais o que eu revelei. E tem muita gente que tem se perdido, às vezes até porque está numa igreja, porque simplesmente não lê a Bíblia, não examina a Bíblia e começa a relativizar. É uma situação que eu vivenciei na minha adolescência, mocidade, de uma pessoa que era líder da igreja, e os seus filhos levavam as namoradas para casa e dormiam com as suas namoradas nas suas casas. Aqueles meninos tocavam na igreja, aqueles meninos ministravam na igreja. O resultado foi lógico: uma família destruída, porque de Deus não se zomba. A sociedade pode dizer que hoje é diferente, mas a palavra de Deus é a mesma. Os maridos não podem bater nas suas mulheres, os maridos não podem oprimir as suas esposas. Os maridos têm que honrar as suas esposas, tratar com dignidade. Não é por causa do movimento feminista, não é por causa da modernidade, é porque a palavra de Deus nos ensina assim. Eu tenho que ser honesto com o meu dinheiro, eu tenho que ser honesto com o meu empregado, eu tenho que ser honesto com o meu patrão, eu tenho que ser honesto com o governo, por pior que ele seja. Por pior que ele seja. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo falou sobre isso, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então não tem meio termo, não mudou. Hoje o que nós mais temos são pessoas que estão dentro da casa de Deus e que vivem maritalmente, cada hora com uma pessoa, cada hora com um acompanhante. Tem gente que quer viver homossexualmente dentro da igreja. Não tem espaço, é pecado, é errado, é que nem gato. Gato só animal, gato de luz, gato de água, gato de internet, gato do que for, está errado. Está errado, não tem meio termo. Agora chegou a época do auxílio emergencial. Vergonhosamente eu vi, soube, alguns me falaram que pegaram auxílio mesmo, estão trabalhando. Isso é fraude, é pecado, e Deus não vai abençoar. E o que teve de gente que fez isso, e agora está se dando mal, e eu espero que se dê muito mal mesmo,
Porque é fraude, é roubo. A palavra é essa, não tem meio termo. Eu fui entregar meus documentos para fazer a declaração do imposto de renda. E aí o pessoal da contadoria falou assim: pastor, alguém da sua família recebeu auxílio emergencial? Eu falei: não, cara. Meu filho trabalha, tem um salário dele, graças a Deus está ganhando melhor do que eu hoje. Ele é independente. A minha filha tem 15 anos. Aí os caras: pastor, ninguém recebeu mesmo não? Eu falei: não, cara, eu não precisei. A Rose tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho. Não, pastor, a gente está falando porque infelizmente tem algumas pessoas e agora é a hora que a onça vai beber água, pastor. Se tem alguém que se colocou como seu dependente, eu falei: não tem, meus dependentes era Netinho, que não é mais, e Letícia. Mas tem muita gente que fez isso. Que tinha o seu negócio, que tinha o seu salário, que não precisava e que além de tirar o direito de outro, ainda recebeu o que não deveria receber. Fala aqui. Forças Armadas, teve gente que recebeu, Polícia Militar, teve gente que recebeu, sem necessidade de como eu falar agora. O Edivaldo está falando aqui que gente da Polícia Militar e das Forças Armadas fizeram, e vão ter que devolver. Polícia Militar teve gente que perdeu a faca. A palavra de Deus está dizendo os padrões que o povo de Israel deve viver. E diz: ó, vocês não vão tirar de nada do que eu estou ensinando e nem vão acrescentar. Não deturpe os ensinos de Deus. A terceira coisa é o testemunho. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês viram os erros e as consequências. Versículo 3 e 4 nos dizem assim: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Vamos ver um pouquinho desse texto? Lá em Números, capítulo 25. Olha só o que aconteceu. O povo está lá, caminhando. O povo para numa região, a região de Moabe, e aí alguns se contaminam. Diz assim a palavra do Senhor: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os. A sentença foi a pena de morte, porque os próprios líderes anuíram aquele comportamento que Deus disse: no meio do meu povo não vai haver isso. E o castigo de Deus veio. O texto da palavra de Deus vai nos ensinar. Deixa eu ver aqui, eu perdi que ele estava. Versículo 8. Não, desculpa. Versículo 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Não queira negociar. Lembre dos erros. Não para ter medo, mas para lembrar que quando eu fiz a coisa errada, Deus pesou a mão. Às vezes, a gente tem até desejo que Deus fizesse a mesma coisa hoje no nosso país. Certamente alguns ministros, alguns presidentes, alguns governadores, deputados, senadores não permaneceriam vivos. Pessoas que brincam com as coisas de Deus. Muitos que se dizem pastores não estariam vivos. Muitos que se dizem profetas, líderes,
muitos que não têm função nenhuma dentro da igreja, não estariam vivos. Mas acho que porque eles não morreram aqui, está tudo tranquilo. Mas quando o inferno chegar, vai descobrir que a sentença continua a mesma. Ali no deserto, Deus mandou matar para que houvesse temor no meio do povo. Hoje Deus não precisa fazer isso, não vai fazer. Mas um dia muitos que não temem vão descobrir que o fogo, a espada, não vai ser de um momento, vai ser para a eternidade. Então, conhece-se os frutos dos erros, mas se conhece também o fruto da obediência. No versículo 10 em diante diz assim: então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus prometeu que a família de Finéias seria uma família que viveria a paz do Senhor. Naquele momento, passaram tantos anos, agora o povo estava para entrar. Era um povo diferente, eram outras pessoas, e Deus vai lembrando a eles. Vocês lembram do que aconteceu? Vocês lembram do erro dos pais de vocês, quando se prostituíram, quando se casaram, se deram sexo àquelas mulheres que não deveriam dar? Hoje em dia se defende muito a ideia do ficar, né? Não, eu estou namorando, estou ficando. É errado dentro da palavra de Deus. Tem gente que está ficando para ver como é que é. Aí tem uma vida marital sem ser casado. É errado diante da palavra de Deus. É errado. As pessoas podem gostar de ouvir isso, mas é errado. Como também é errado defraudar o outro. Nós temos pessoas aqui que trabalham fazendo comida, trabalhando com conserto de carro, com construção de casa, gente que trabalha no comércio, gente que trabalha em escola. Se nós não fizermos a coisa correta, nós estamos defraudando. Eu digo que uma peça, que um material qualquer foi X, na verdade foi menos. Isso é roubo. Né? Eu tenho meu horário de trabalho. Hoje muitos estão trabalhando ainda em home office, ou seja, trabalhando em casa. Aí eu digo que eu cumpri meu horário, eu não cumpri. Aonde meu filho trabalha, não tem como fazer isso. Porque quando ele começa a trabalhar, ele tem que acessar lá um negócio lá, que é o relógio de ponto dele, e aí ele coloca ali e fica conectado. Ele fica interligado. Ele poderia muito bem, como alguns fazem, né? Liga o computador, bota ali para estar trabalhando. Não dá, não. Aonde ele está trabalhando, ele tem como fazer isso. Na hora que ele diz que está começando a trabalhar, o computador dele tem que estar conectado e eles estão acompanhando ali diretamente. Se eu sou um servo de Deus, eu não preciso me preocupar em mostrar, porque eu vou estar cumprindo o meu horário. E se eu não cumpro, se eu como aluno, nós temos aqui 4 alunos, né? Eu estou lá, boto lá a tela lá, como se eu estivesse lá, eu saio para ficar no celular, eu saio para dormir. É uma forma também de defraudar, de enganar, de mentir. E isso não é de Deus. Não é. Cuidado com os erros. Aprenda com o que já aconteceu para que você não repita. Essa conversa ao pé do ouvido de Deus com o povo de Israel, de Moisés com Israel, ela tem também como objetivo de ouvir a Deus, de saber o que é o certo, de lembrar dos erros que aconteceram. Mas em quarto lugar, é para relembrar princípios de sabedoria. O versículo 5 e 6 nos diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor,
meu Deus, para que assim passais no meio da terra que a possuís. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha que coisa extraordinária. O Salmo capítulo 24, versículo 1, nós lemos assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, nós lemos assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui o que Moisés está lembrando ao povo de Israel é que esse princípio, esse ensino é para toda a vida, em todo momento. Olha como é que diz: eis que nos tem ensinado o estatuto de juízo que mandou o Senhor meu Deus, para que assim passais no meio da terra, que passais a possuir. Não é para um momento só, não é para um instante só, não é para uma situação só, é para todo momento, porque a terra que eles iam possuir é a terra onde eles iam morar, é a terra onde eles teriam filhos, onde teriam seus netos, teriam seus bisnetos, talvez alguns teriam seus tataranetos, e é naquela terra que eles vão viver o que? O ensino, o estatuto, o juízo que Deus revelou. E também nessa terra é para ser identificado qual é a virtude do povo de Israel. Versículo 8 diz assim, 6 diz assim: guardai-os, pois, e cumpris, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Deus está dizendo o seguinte: as pessoas vão olhar, as pessoas vão ver e vão dizer: esse pessoal é diferente, esse pessoal é muito inteligente, esse pessoal é muito capaz. E o que acontece nos dias atuais, que o mundo inteiro, por mais que deteste o judeu, ele faz? Reconhece que o judeu é abençoado, reconhece que o judeu faz coisas espetaculares. O judeu pegou uma terra seca, uma terra que só tem areia, e fez aquilo lá produzir a maior produção por hectare do mundo é em Israel. Tecnologia de agricultura, tecnologia de dessalinizar água, tecnologia aeroespacial, tecnologia na área farmacêutica, tecnologia na área de informática. Israel é um dos países mais avançados da tecnologia. A maior parte dos prêmios Nobel que já foram concedidos até hoje são para judeus. Os médicos mais avançados, aonde se desenvolveu a maior parte da tecnologia, da ciência, foram através de judeus. Porque a promessa de Deus ela é verdadeira, a promessa de Deus ela é real. E Deus disse: os princípios que eu estou ensinando para vocês não é somente para dizer que não pode isso ou não pode aquilo, mas é para que vocês saibam que ao cumprir o que eu estou falando, ao cumprir o que eu estou revelando, vocês serão abençoados de uma tal forma que vocês serão sábios, vocês serão prósperos, vocês vão ser reconhecidos por isso. Mas alguns de nós não queremos isso. Queremos a sabedoria do mundo. Queremos viver a modernidade. Aquilo que aparentemente é bom. Enquanto isso, aqueles que temem a Deus vão avançando na frente do que Ele não quer fazer. Algumas pessoas têm inveja de alguns cristãos e olham e falam assim: fulano tem uma família bonita, fulano é abençoado, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Sabe por que talvez você não tenha? Porque ao contrário daquele fulano, você é uma pessoa que não quer ouvir a voz de Deus. Você não quer se ajoelhar diante de Deus para orar e confessar os seus pecados. Você não quer ler a Bíblia, você não quer vivenciar a Bíblia. O mundo é mais importante. A diversão que o mundo oferece é mais importante
Os prazeres que o mundo oferece são mais importantes. E aquele outro que procura cumprir a palavra de Deus se utiliza das mesmas coisas, talvez, que você. Vai ao cinema, vai passear, vai para nadar, vai na praia, vai viajar, faz um bocado de coisa que você faz também e faz bem melhor. Mas sabe por quê? Porque o temor do Senhor, como diz a palavra, é o princípio da sabedoria. Vai ter uma família mesmo mais abençoada, ter uma saúde talvez às vezes mais abençoada, às vezes também é doente, mas Deus sustenta, e a pessoa não fica se lamentando, murmurando, porque ele confia no Senhor. Princípios não só para dizer o que é certo e o que é errado, mas para mudar a nossa história e as pessoas olharem e dizer: caramba, que cara, que mulher abençoada. Ser diferente. Em quinto lugar, Deus faz uma pergunta através de Moisés para Israel, que está no versículo 7 e 8. Porque grande nação há, pois, que grande nação há que tenha Deus tão chegado assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Ou seja, Moisés está perguntando para Israel: vocês conhecem algo realmente melhor do que isso? Vocês têm conhecimento de algo que seja superior a tudo que vocês vivenciaram até aqui, tudo que Deus colocou? Em Isaías, capítulo 57, versículo 15, o profeta Isaías, por meio da revelação de Deus, diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus é aquele que busca o homem para trazer conforto, alegria. O homem que se humilha diante de Deus, o homem que reconhece que não é nada, que precisa de Deus, Deus está ali com ele. Ele é santo, ele é tremendo. Ele é tão santo que Moisés não pôde olhar para ele. Moisés teve que tirar a sandália para colocar o pé na terra onde Deus estava, porque aquela terra era santa. Isaías disse: eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. Ele tem um espanto quando ele vê Deus, porque Deus é tremendo, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Nós cantamos ainda agora sobre o nome de Jesus. Mas esse Deus que é tudo isso de espetacular, de santidade, é o Deus que quer se aproximar de nós, é o Deus que quer se relacionar conosco, é o Deus que está junto àquele que se humilha, àquele que se abate, àquele que reconhece que precisa dele. E a pergunta de Moisés é: vocês conhecem algum Deus que faça isso? Vocês conhecem algum Deus que tenha essa atitude para com vocês? Vocês têm algum Deus que tenha dado para vocês leis mais justas do que essas que eu estou dando? Para quem não sabe, história, no mundo ocidental, por influência do cristianismo, boa parte das leis que já comandaram o mundo ocidental tem como base nos princípios da lei de Deus. Nos últimos anos, 30, 40 anos, tem se procurado tirar isso tudo quanto quer jeito. A ideologia marxista tem tentado, nos últimos 100 anos, aniquilar toda e qualquer presença da cultura judaico-cristã da sociedade. Em alguns lugares estão conseguindo. E, infelizmente, até com o apoio de gente que se diz crente, que não conhece, na verdade, a palavra de Deus. Mahatma Gandhi, líder indiano que lutou pela independência da Índia na época posterior à Segunda Guerra Mundial, chamando a atenção para aqueles que se diziam cristãos, davam mau exemplo, ele reconhece a superioridade
da lei de Deus quando ele diz: eu conheço o Cristo que vocês pregam, eu só não conheço esse que vocês vivem. Ele reconhecia que os ensinos de Jesus eram tremendos, porque são tremendos. Mas as pessoas que estavam lá, os ingleses que estavam lá na Índia, que oprimiam os indianos, alguns deles se dizendo cristãos, eles não estavam vivendo a palavra de Deus. E Gandhi chama a atenção deles sobre isso. Mas Gandhi, na sua crítica àqueles homens, ele faz um reconhecimento, cumprindo essa profecia de Deus. Ele reconhece que os valores de Deus são maiores. Em sexto e último lugar, não perca na memória. Versículo 9 diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparta do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não perca a memória. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3, nós lemos assim: não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 23, nós lemos: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e contra toda a sua casa. Não perca na memória. Esse versículo 9 tem dois ensinamentos tremendos. O primeiro deles é para preservar a sua vida. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Ou seja, tenha cuidado, porque as coisas que o mundo vai falar, as coisas que a sociedade vai dizer, as coisas que as pessoas vão colocar, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, às vezes elas até podem não ter intenção, mas elas acabam, na verdade, tentando te dizer: olha, isso aí não serve mais não, isso aí já é, isso aí foi outra época. Ou como alguns gostam de falar, isso aqui não é Deus nada, isso aqui é um livro como qualquer outro. E Deus está falando para Israel: olha, guarde. Lembra do pessoal lá em Bepará? O que eles fizeram? Se prostituíram, se envolveram com aquelas mulheres, com aqueles cultos. Preserva-te. A palavra nos ensina: jovem, alegra-te no dia da tua mocidade. Alegra-te, mas cuidado, porque haverá dias que você vai dizer: não tenho prazer nenhum de viver. A palavra nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Preserva-te, tenha cuidado. O segundo ensino que esse texto nos mostra é: não se perca na memória curta. Todos nós temos memória curta. Todos nós esquecemos coisas, mas tem coisas que nós não podemos esquecer. Tem situações que a gente não pode deixar de lembrar. E a pedagogia mostrada por Deus é o terceiro aspecto, quando Deus fala o seguinte: você não só não esqueça, como você conte para os outros. O texto continua dizendo que: e a farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Família aonde pai e mãe não pode ajudar no ensino dos seus filhos, ou seja, dos netos dos seus pais, não é a família segundo o padrão de Deus. E aqui não está falando que ele vai ensinar sozinho.
Se o Zé Inaí tem um filho, o filho tem filho, e o seu filho proíbe, ou não deixa que Zé Inaí também ensine aquela criança algumas coisas, já está fora do padrão de Deus. Está fora. O padrão de Deus não é esse. Quando meus filhos nasceram, lembro que minha mãe algumas vezes falou assim: olha, Ju, não sei como é que você vai reagir, mas olha, eu acho que eu estarei de outro jeito. E eu falava: tá bom, mãe. E eu cansei de dizer para minha mãe: se meu filho fizer alguma coisa, a senhora pode chamar a atenção, a senhora é a avó. A senhora tem toda a autoridade. Se eu fizer alguma coisa com a rua, a senhora ainda tem autoridade sobre mim. Porque filho eu vou ser até a senhora morrer. Ou eu morrer, se eu morrer primeiro que a senhora. E falava a mesma coisa com meu pai. Enquanto meus filhos, todos eles, todos os dois, aprenderam de mim. Se o seu avô e sua avó chamar a atenção, obedeça. Respeite. Por mais que até possa estar errado, mas respeite. Isso é padrão da palavra de Deus. Tem gente que não quer nem receber pai e mãe em casa. Tem gente que mora longe de pai e mãe, quer morar cada vez mais longe para que o pai e mãe não se meta no casamento. Você está perdendo a bênção de Deus. Não perca na memória que seu pai e sua mãe fez a você de bom. Tem coisas ruins, você como pai, como mãe, você vai fazer coisas ruins também. Você não vai ser tão melhor que seu pai e sua mãe, não. Não perca na memória. Concluindo, a palavra de Deus nos mostra a objetividade de tudo isso em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, quando diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegados, quer dizer, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sabe o que isso significa? A graça de Deus, o favor de Deus que nós não merecemos, foi manifestado a todos os homens. Deus revelou a sua salvação a todos os homens. Não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Mas essa graça que foi revelada, ela foi revelada para nos educar, ou seja, para nos ensinar, para que nós possamos renegar as paixões, as coisas que não são de Deus, para que nós vivamos no presente século, ou seja, hoje, de forma sensata, justa e piedosa. Vamos relembrar a Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer sociedade, em qualquer contexto, a palavra de Deus é a mesma. Eu não posso ser como o mundo, eu não posso agir do mesmo jeito que eu agia antes da minha chamada conversão. Se eu me converti, eu sou uma nova criatura. Como diz a palavra do Senhor, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se eu mentia, agora eu não vou mentir mais. E se eu mentir, eu vou me arrepender. Mas eu não vou morrer mentindo. E Deus chama Israel: vamos tomar um cafezinho, vamos relembrar de algumas coisas. Queria te dizer nessa noite, que você que está aqui na igreja, você que vai assistir esse culto posteriormente, Deus está te chamando para tomar um cafezinho, para relembrar. Deus não vai negociar princípios, Deus não vai ajeitar as coisas para te agradar. O que Deus está te mostrando é: ouça a minha voz, não deturpe o meu ensino, lembre dos erros que estão registrados na palavra, do que você conhece na sua própria existência. As palavras que eu deixei para você são princípios de sabedoria que vão te fazer ser abençoado por mim. Você conhece algo que seja melhor do que eu? Você conhece algo que seja melhor do que os meus estatutos? Não perca na memória aquilo que eu já fiz por você. Vamos falar com Deus? Quero te convidar em nome de Jesus, você refletir sobre isso. E a você se colocar diante de Deus. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu à toa.
foi para nos dar vida e vida em abundância. Alguns que estão aqui já declararam explicitamente viver isso. O meu desejo de Deus é que todos façam isso. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos diariamente ouvir a tua voz. Nós precisamos diariamente reconsiderar muitas coisas na nossa vida. Às vezes nós negociamos princípios, negociamos valores, nos sujeitamos às coisas temporais, deixando a tua palavra de lado. Senhor, quando fizermos isso, incomoda-nos com o teu Espírito Santo. Aqueles que são salvos, que sejam incomodados, que arrependamos, que confessemos. E se há alguém aqui nessa noite, ou alguém que ouve essa mensagem agora, e que não tem ainda esse encontro contigo, que a sua vida não esteja ainda realmente entregue nas tuas mãos, que ao ouvir essa palavra, seja o momento de fazer essa entrega, seja o momento de se dobrar diante de ti e dizer: meu bom Deus, eu preciso de ti. E que o Senhor entra de forma espetacular, traga o café que alimenta a alma, traga o pão que traz a vida, e que Jesus passe a morar nessa vida. É a oração que te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.